como sendo o lugar onde estão os princípios gerais aplicáveis às várias áreas, seja ambiental, seja infância e juventude, e também a área da cultura. Abaixo da Constituição nós temos a legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. E aí ela se divide em legislação federal, legislação estadual e legislação municipal. Cada ente federativo tem o seu órgão legislativo específico. No caso da União, ou seja, em âmbito nacional, nós temos o Congresso Nacional, que é representado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E são eles que apresentam, os deputados, os senadores, os projetos de lei e as propostas de emenda à Constituição e, por sua vez, vão fazer modificações no ordenamento jurídico, vão fazer novas leis, alterações, substituir uma lei por uma lei mais atualizada, mais recente. Então, para que vocês possam entender, nós temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário que julga conflitos e resolve conflitos, o executivo que efetivamente administra a máquina pública e o legislativo que estabelece as regras por meio de leis. É importante a gente deixar clara essa figura do poder legislativo. Eu peço desculpas se a noção que eu estou apresentando é básica para grande parte dos senhores, mas como eu disse, eu pretendo dar um nivelamento básico para a gente entender os conceitos trabalhados. Então nós temos as leis como sendo emanações do poder legislativo. Mas existem outros instrumentos normativos que não são necessariamente leis, mas que trazem normas. Por exemplo, a figura do decreto, é uma figura extremamente comum. E o decreto não é expedido pelo poder legislativo. O decreto ele é expedido especialmente pelo poder executivo. E qual que é a função do decreto? É regulamentar uma lei que estava um pouco incompleta. Na realidade, é dar uma complementação a uma lei, é trabalhar em minúcias aquilo que a lei estabeleceu de forma geral. Por exemplo, vamos pensar aqui numa lei, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei 8.313, de 1991. Ela é uma lei, portanto, de âmbito nacional, que prevê essa figura tanto do mecenato quanto a criação do Fundo Nacional de Cultura, de onde vêm os recursos, ou no caso aqui 2/3 dos recursos de cada ponto de cultura aqui do Estado. E ela também foi regulamentada por um decreto, o decreto 5761 de 2006. Aí olha que interessante, a lei é de 91 e o decreto que a regulamenta, ou a versão mais recente do decreto, é de 2006. Então, ela vem complementar o que a lei estabeleceu como sendo regras gerais do incentivo à cultura no Brasil. Então, nós temos uma coparticipação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, por meio de uma lei, por meio de um decreto. E existem também outros instrumentos normativos que não são nem leis nem decretos, como, por exemplo, as instruções normativas, que uma delas de extrema importância para os senhores aqui, que são pontos de cultura, que é essa instrução normativa 3, que está inclusive citada no modelo do convênio que eu recebi, a instrução normativa conjunta CEPLAN, CEFAS e AGE, de número 3 de 2009. Na realidade, ela está inclusive citada no preâmbulo dos convênios de cada um desses pontos de cultura, como sendo uma das normas que devem ser observadas pelos gestores dos pontos de cultura no momento de execução. Ou seja, é um grande emaranhado de normas que estão aí colocadas como sendo de atendimento obrigatório pelos senhores, né? Então, ela está citada aqui no preâmbulo. É importante a gente conhecer esses instrumentos todos e saber que órgão que apresentou cada qual. Então, nesse caso, uma instrução de 3 secretarias, de 2 secretarias do Estado, junto com a Advocacia Geral do Estado, para trabalhar melhor o funcionamento dos convênios, explicar o que deve ser feito na execução e na prestação de contas de convênios, paralelamente ao que já está estabelecido no próprio instrumento de convênio. Bem, então nós temos isso, nós temos as leis do Poder Legislativo, decreto do Poder Executivo, e os órgãos costumam lançar normativas específicas na forma de instruções normativas ou de portarias, por exemplo, para regular ainda mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês fazem gestão de recursos públicos, há uma série de normas de diferentes naturezas e expedidas por diferentes órgãos
que, de certa forma, deveriam ser conhecidas por vocês. Afinal de contas, elas estão inclusive citadas expressamente no convênio, ou seja, nesse contrato que vocês celebraram com a Secretaria de Estado da Cultura. E aí fica aquela ideia, poxa, mas será que lei só é um instrumento para ser avaliado por um jurista, ou por um advogado, por um juiz? Não, na realidade essas leis, elas são muitas delas direcionadas propriamente ao público-alvo da cultura, né, aos artistas e aos produtores. Por isso que a gente tem que saber um pouquinho sobre Lei Rouanet, entender o que é essa lei. Não é uma lei para jurista ler, né, para o jurista entender e dominar. Na realidade, se você for perguntar para um advogado detalhes da Lei Rouanet, poucos saberão discorrer sobre isso. Isso daí é uma lei realmente voltada a uma classe específica, que é essa classe artística, essa classe cultural. Então, todos esses instrumentos, eles estão aí presentes e eles determinam as regras, os requisitos que vocês devem assumir ao longo da execução de um convênio, ao longo da execução de um projeto cultural. E nós temos as figuras daqueles projetos de normas, que são os PLs, os projetos de lei, que pretendem criar leis federais, ou então leis estaduais e leis municipais em cada um desses âmbitos. E nós temos a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que é fazer uma modificação na Constituição, que foi o caso do Sistema Nacional de Cultura, que foi recentemente incorporado, salvo engano, na virada de 2012, salvo engano, com esse artigo 216A. Então, isso é só uma balização desses conceitos básicos sobre instrumentos jurídicos que podem ser direcionados à área da cultura.